Olá, pessoal. A gente vai falar sobre a importância do Pilates da gestação ao pós-parto. Vamos entender as mudanças, né, e como que a gente, através do Pilates, pode proporcionar maior conforto ao nosso paciente. Eu sou Daniele Falanga, sou fisioterapeuta, pós-doutora em Ciências Naturais, trabalho com materno-infantil, sou instrutora de Pilates e proprietária do Fluir Pilates e Fisioterapia. Bom, então a gente vai falar do Pilates, né, da gestação ao pós-parto. Porém, se muitas mulheres soubessem, né, de todos os benefícios que o Pilates traz, elas iniciariam o Pilates mesmo antes da gestação, mesmo antes de pensar em gestar, né? Mas a realidade que nós temos hoje é que as mulheres elas normalmente vêm para o Pilates já após o primeiro trimestre de gestação, quando começam, né, a surgir algumas alterações que começam a incomodar, e aí o obstetra, a obstetra, né, indicam uma atividade física e normalmente o Pilates. Então, há muito tempo, né, tem-se essa mentalidade de que o primeiro trimestre ele é um trimestre de risco, né, em que a gestante ela não deve fazer muita atividade e tal. Mas se é uma gestante que ela já é ativa, né, ela já faz alguma atividade física, ou ela está numa gestação tranquila, sem nenhuma contraindicação, não tem por que não iniciar o Pilates desde o início da gestação, desde o primeiro trimestre de gestação, né? Até porque, desde o primeiro trimestre, a gente já começa a ter diversas alterações nessa gestante, né? Como enjoo, sonolência ou insônia, dores de cabeça, mudanças de humor, sensibilidade mamária, alterações intestinais. Então, muitas gestantes evoluem com constipação, alterações musculoesqueléticas, dor lombar, fadiga em geral, né? E tudo isso ocorre porque tem uma grande alteração hormonal acontecendo nessa gestante, né? Então, ela tem aí aumento do estrógeno, da progesterona, tem a relaxina, a ocitocina, a prolactina, o HCG, e vários outros hormônios que vão sendo liberados, vão sendo inibidos, né? Então, ela tem aí uma variação hormonal muito grande acontecendo no corpo dela, que vai proporcionar o aparecimento de algumas alterações. O estrógeno e a progesterona, eles vão estar ali relacionados a alguns daqueles sintomas que a gente falou anteriormente, né? Como o enjoo, vômito, a sonolência, as mudanças de humor, a dor de cabeça, certo? E aí a gente vai falar aqui sobre algumas alterações e como que o Pilates, né, vai ajudar essas mulheres. Então, desde o início, né, da gestação, o corpo dessa mulher ele começa a sofrer várias alterações. Então, a mama, ela começa a aumentar de tamanho, né? As glândulas mamárias também vão evoluindo, vão aumentando. O bebê, ele vai crescer no útero, consequentemente o útero ele vai crescer também, né? Vai aumentar de tamanho, certo? Com isso, ele vai comprimir diversas estruturas, né, dentro do abdômen dessa mulher, como por exemplo, intestino, o estômago, vai comprimir o diafragma, vai elevar o diafragma, comprimindo o pulmão, então, que vai acarretar constipação, refluxo, dificuldade de respirar, né, sensação de falta de ar. Além disso, o aumento no tamanho do útero e o peso do bebê vão
comprimir a bexiga, né, causar ali um sobrepeso, uma sobrecarga no assoalho pélvico, que pode acarretar urgência ou incontinência urinária nessas mulheres, certo? E o Pilates, ele vai entrar, né, exatamente para prevenir todas essas alterações. Então, no Pilates, a gente consegue trabalhar essa mulher de forma global. Então, a gente vai trabalhar a respiração. Quando a gente trabalha a respiração, ensina essa gestante a respirar da forma correta, a gente melhora a funcionalidade desse diafragma. Consequentemente, a gente melhora o refluxo e a constipação dessa gestante. Além disso, a gente vai estar trabalhando a ativação da musculatura abdominal, prevenindo a diástase, que é tão temida entre as gestantes, né? E fortalecimento de assoalho pélvico, dando uma melhor sustentação para esse útero, para esse bebê, evitando, né, prevenindo a urgência ou a incontinência urinária. Então, aqui, só para mostrar, né, a alteração hormonal que acontece ali no início da gestação, né, durante a gestação, certo? Então, a gente tem aí vários hormônios sendo liberados, né, estrógeno, progesterona, HCG, hormônio lactogênio placentário, hormônio liberador de gonadotrofina, que é importante para o crescimento da placenta, o hormônio liberador de corticotrofina, que vai ser importante lá no trabalho de parto, junto com a ocitocina, né? E a gente tem aí a variação do HCG relacionada ao aumento do estrógeno e da progesterona. Além disso, né, ainda falando do sistema endócrino, tem uma alteração ali na regulação da insulina, né? Algumas mulheres podem sofrer com essa alteração, evoluindo com diabetes gestacional, certo? Então, a atividade física, ela ajuda a regular isso, certo? Outro sistema que vai se alterar é o sistema hematológico, né? Então, a gente vai ter aí um aumento no volume de sangue, em média de 40% a 50%, aumento no volume das hemácias, aumento no volume plasmático. A mulher ela vai sofrer com anemia fisiológica por conta da demanda de sangue, né, para aquele bebezinho que está sendo gestado, né, para nutrir aquele bebê, para tecidos que vão demandar mais consumo de oxigênio, né, então ela acaba evoluindo com essa anemia fisiológica. Diminuição de hematócrito, ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, promovendo uma maior retenção de água e sódio, que vai estar relacionado ali à liberação do estradiol, né? Então, essa mulher ela tem uma maior probabilidade de evoluir com edemas, né? Com retenção hídrica. Essa alteração do sistema hematológico inicia ali na 7ª semana e tem o seu pico ali por volta da 30ª, 34ª semana. Tem também alteração de sistema cardiovascular, né? Então, pode ocorrer aumento da pressão venosa, diminuição da resistência vascular periférica, a frequência cardíaca vai aumentar, de repouso em torno de 10 a 20 batimentos por minuto, tem um aumento do volume sistólico de 30% a 50% do débito cardíaco. Por quê? Porque vai aumentar o fluxo sanguíneo, vai aumentar a demanda, né? Principalmente para nutrir ali o útero, a placenta e o bebezinho que está se desenvolvendo ali. Como eu falei, também vai ter uma demanda maior em alguns tecidos, né, do corpo dessa mulher, vai necessitar de um maior consumo de oxigênio basal, então vai aumentar também essa demanda cardíaca. A partir do segundo trimestre, onde o bebê já está maior, né, ocupando um espaço maior, certo? Com um peso maior também, né? A gente tem que ficar atento a alguns posicionamentos dessa gestante, certo? Então, a posição supina, por exemplo, não é a posição mais adequada,
para a gestante. Por quê? Porque esse bebê ele vai acabar comprimindo ali a veia cava inferior e causando compressão da aorta, reduzindo ali a perfusão uterina e fetal. Então, dá preferência à posição lateral, de preferência ao decúbito lateral esquerdo, e isso deve ser orientado para a gestante no dia a dia dela, né, para evitar essa posição. Então, tanto quando você tiver no atendimento a essa gestante no Pilates, evitar, né, a posição supina. Ah, então não posso fazer nenhum exercício com a minha gestante a partir do segundo trimestre em posição supina? Posso. Se a gestante tolerar, né? Porque, como eu falei para vocês, muitas gestantes evoluem com refluxo gastroesofágico, né? Por conta do aumento do volume uterino, certo? E a compressão ali das estruturas. Tem gestante que não tolera ficar realmente na posição supina. Se a gestante tolerar, você pode sim utilizar exercícios na posição supina. Você não deve fazer 50 minutos de atendimento inteiro na posição supina, né? Mas colocar a gestante na posição supina para fazer 1, 2 exercícios não tem problema nenhum. Porém, orienta para no dia a dia, né, ela evitar ficar muito tempo na posição supina e dar preferência ao decúbito lateral esquerdo. Alteração do sistema nervoso central, né? Então, tem aí essa cascata hormonal, né, que vai levar a uma labilidade emocional, certo? Então, a insegurança, o medo, a ansiedade durante a gestação é normal, né? Muitas mulheres evoluem dessa forma. Se atentar para sintomas de depressão, né, que podem persistir para uma depressão pós-parto. O sistema respiratório, com aumento de circunferência cervical, edema de vias aéreas superiores. Por conta desse edema, se houver necessidade, né, porventura, de uma intubação orotraqueal, é mais difícil em gestantes. Há uma vasodilatação dos vasos sanguíneos da região nasal, por isso, mulheres que têm rinite ou muito congestionamento nasal podem evoluir com sangramento nasal. Como eu falei, tem um aumento, né, do volume uterino, que vai causar um deslocamento do diafragma, um deslocamento superior do diafragma de 4 a 5 centímetros, um aumento no diâmetro do tórax, diminuição de volume residual, aumento no consumo de oxigênio, então vai demandar mais oxigênio, aumento do volume corrente e da capacidade inspiratória e aumento do volume minúsculo. Então, toda essa demanda vai fazer com que essa mulher, ela refira uma sensação de falta de ar, né? Então, o bebê vai crescer, vai comprimir o diafragma, vai comprimir ali a cavidade torácica, né? Vai dificultar a expansibilidade torácica dessa mulher, então ela vai relatar essa sensação de falta de ar, né? Essa sensação de dispneia. Além disso, ainda tem ali a ação da relaxina, né, que está relaxando ali os ligamentos das costelas, do externo, então favorecendo uma maior complacência da caixa torácica, dificultando ainda mais a respiração dessa mulher. E aí essa mulher ela pode evoluir aí com alguma alteração, como a alcalose respiratória, né, porque vai ter essas compensações. Durante o trabalho de parto, também vai ter uma alteração respiratória, no caso, a mulher ela vai hiperventilar, né? Então, ela vai aumentar a frequência respiratória, porém, após a saída do bebê, a tendência é que essa atividade respiratória, ela se normalize rapidamente. Vai acontecer também a alteração do sistema urinário, né? Então, como eu falei, muitas mulheres evoluem com essa urgência ou incontinência mesmo urinária, né? Porque a gente vai ter aí um aumento do volume sanguíneo, então mais sangue vai ser filtrado ali nos rins, né? Um maior volume, maior fluxo renal, aumentando também o volume de urina, com o peso desse útero, né, sobre a bexiga,
se não tem um controle ali, se não tem um fortalecimento de assoalho pélvico, essa pressão ali na bexiga pode levar a uma urgência urinária ou a uma incontinência urinária. O sistema gastrointestinal, né? Então, muitas mulheres evoluem com náuseas, vômitos, constipação, tem ali uma diminuição do peristaltismo, né? Tem um mau relaxamento dessa musculatura, certo? Podendo ocasionar, né, esses sintomas. Mas quando a gente tem, por exemplo, um trabalho efetivo de diafragma, ou seja, quando essa mulher ela tem uma boa respiração, quando ela é treinada para ter uma boa respiração, fazendo com que esse diafragma ele trabalhe de forma efetiva, acaba melhorando esse peristaltismo, né? Acaba melhorando tanto a questão do refluxo quanto a questão da constipação, certo? Então, mais uma vez aí, o Pilates, né, mostrando sua importância, porque a gente vai trabalhar muito a respiração com ativação abdominal. Tem ali a alteração, né, de sistema tegumentar, então podem aparecer manchas na pele, a pele ficar um pouco mais ressecada, estrias, né? Tem ali a alteração da mama, como eu já falei anteriormente, então a mama vai aumentar de tamanho, as glândulas mamárias vai ficar mais sensível. Tem alteração de sistema genital também, preparando, né, para a passagem desse bebê. E tem alteração músculo-esquelética. Então, a mulher, ela vai ter uma alteração no centro de gravidade, porque a barriga vai crescer, né? O peso vai aumentar. Então, para compensar esse eixo, né? Essa perca desse centro de gravidade, a gestante ela assume uma postura alterada. Então, ela vai fazer uma cifose torácica e uma maior lordose lombar, além de alargar a base. Então, ela joga os pés para fora e abre um pouco mais as pernas, né? Para aumentar, alargar a base e manter um centro de gravidade. Então, essa alteração postural vai acarretar dores nessa gestante. Dores torácicas, na região normalmente de escápula e trapézio superior, e na região da lombar. Além disso, né, tem a questão da atuação ali da relaxina e dessa mulher ter uma maior flexibilidade, né, uma frouxidão ligamentar maior, um relaxamento muscular maior. Então, essa mulher, ela tem uma deficiência de equilíbrio muito maior, fazendo com que haja um aumento na prevalência de quedas durante a gestação, que vai ser em torno de 27%, semelhante à da população idosa. Então, gestantes têm um maior risco de queda, portanto, a gente tem que ficar atento a trabalhar muito mais dentro do Pilates a questão do fortalecimento e da mobilidade do que propriamente o alongamento e a flexibilidade. Então, muita gente acha ainda hoje, né, que o Pilates ele é basicamente alongamento e flexibilidade. E não é, né? O Pilates ele trabalha o corpo de forma global. Então a gente trabalha sim alongamento e flexibilidade, mas a gente também trabalha bastante mobilidade e fortalecimento muscular, principalmente fortalecimento de cadeias estabilizadoras, né? De músculos estabilizadores, que é importantíssimo para a gestante e para a sua recuperação durante o puerpério. Então, para aliviar, né, para promover um alívio, para promover uma melhora de equilíbrio nessa gestante, a gente tem que ter em mente que durante o período gestacional, eu vou trabalhar essa gestante no Pilates muito mais visando fortalecer essa musculatura estabilizadora, principalmente musculatura estabilizadora de coluna, de cintura escapular e cintura pélvica, promovendo uma maior estabilidade
nessa gestante, promovendo uma maior sustentação, né, ali de assoalho pélvico, de abdômen, melhorando e aliviando a dor lombar, promovendo estabilidade de cintura escapular, abrindo essa postura, diminuindo as dores que elas normalmente sentem de escápula e trapézio, e favorecendo um melhor equilíbrio e sustentação para essa gestante, diminuindo esse risco de queda. Então, vou trabalhar, sim, um pouco de flexibilidade e alongamento, mas não vai ser o meu foco dentro do Pilates para a gestante. O meu foco dentro do Pilates para a gestante é muito mais a mobilidade e o fortalecimento muscular, principalmente visando cadeias estabilizadoras. Então, a gente trabalha no pré-parto, né, já visando o preparo dessa mulher para o momento do parto, independente se esse parto vai ser vaginal ou cesariana. Então, a gente prepara essa mulher independente do tipo de parto, até porque ela pode chegar no estúdio, né, falando para você que ela quer se preparar para ter um parto vaginal, mas no momento do parto não dá para ser um parto vaginal, vai ser um parto cesariano. Então, assim, a gente prepara essa mulher visando uma gestação tranquila, um parto tranquilo e, principalmente, uma melhor recuperação nesse pós-parto, tá? Então, sim, na avaliação eu sempre pergunto, né, se tem alguma preferência, né, do tipo de parto. Porém, eu preparo essa mulher independente do tipo de parto que ela escolheu. Por quê? Porque eu não estou preparando ela somente para o parto. Eu estou preparando ela para ter uma gestação tranquila e uma recuperação melhor. Né? Então, ali, durante o parto, né, a gente pode utilizar alguns exercícios do Pilates, inclusive no preparo do parto, a gente vai utilizar muitos exercícios, né, com bola. Então, a gente pode utilizar a bola ali no momento do parto para trazer conforto, para minimizar dores, promover bem-estar. Pode utilizar alguns exercícios do Pilates durante o trabalho de parto, certo? Para promover todo esse momento, né, de humanização, de conforto, certo? E o puerpério, né? Então, o puerpério, ele também acarreta várias alterações nessa mulher, né? Primeiro que ela está ali gestante, né? Apesar da barriga ter crescido, ela está se sentindo linda, né? Ela está ali nas nuvens porque ela está gestando, né? Ela está trazendo uma vida, certo? E aí, no momento que esse bebê nasce, é que ela começa a enxergar as alterações, né? Então, ela começa a perceber o aumento de peso, aquela gordurinha no local indesejado, né? Um aumento do quadril, aquele culotezinho que ela não está gostando, aquela barriga que está sobrando, né? Tem a questão da diástase. Então, muitas mulheres evoluem com uma diástase, não necessariamente uma diástase patológica, mas uma diástase que promove um abalamento da região abdominal, que fica aquela temida pochete, né? Então, isso causa um desconforto nas mulheres e, consequentemente, uma distorção da autoimagem dessas mulheres, né? Então, além de tudo isso, tem também a questão hormonal, né, que faz com que tudo isso apareça de uma forma muito mais exacerbada. Tem também a questão da amamentação e da privação de sono, né? Então, essa mulher, ela tá ali num estresse físico e emocional, certo? Porque ela não dorme direito, né? O bebê demanda o tempo inteiro dessa mãe. Se ela não tem uma rede de apoio que dê
essa sustentação, né? Que faça com que ela possa ter um momento para ela. Então, essa mulher ela pode evoluir no que a gente chama de baby blues, né? Ou depressão pós-parto. E o Pilates, ele entra aí como um preventivo para que isso aconteça, né? No puerpério. Então, a gente, como eu falei, a gente vai utilizar o Pilates para preparar essa mulher não só para uma gestação tranquila, como também para que ela tenha uma melhor recuperação no puerpério. Porque se durante a gestação a gente promove para essa mulher um melhor controle respiratório, uma maior ativação abdominal, um fortalecimento de musculatura estabilizadora, um fortalecimento de assoalho pélvico. Então, no pós-parto, essa mulher ela vai ter uma percepção de autoimagem já totalmente diferente de uma gestante que não fez nada, né? Que não fez nenhuma atividade, certo? Então, ela vai ter uma prevenção de diástase, por exemplo. Mesmo que ela evolua com diástase, ela tem controle da musculatura abdominal, então ela consegue melhorar o aspecto dessa musculatura, ela consegue ativar essa musculatura no puerpério, no pós-parto, né? Então, tudo isso vai favorecer a recuperação dessa mulher. O puerpério, ele hoje é dividido em 3 fases, né? O pós-parto imediato, que vai do 1º ao 10º dia pós-parto. O pós-parto tardio, do 11º ao 40º dia pós-parto. E o remoto, após o 41º dia pós-parto. Então, puerpério é a recuperação do corpo para o que ele era antes da gestação, né? Então, tem mulher que rapidamente se recupera, né? Com 30 dias pós-parto, já está quase com o corpo que tinha quando engravidou. Tem mulher que não, tem mulher que demora um pouco mais. Está com 50 dias pós-parto e o útero ainda está um pouquinho alto, né? Ainda não evoluiu ali totalmente, ainda está devagarzinho contraindo, voltando para o lugar. Então, isso varia muito de mulher para mulher. Por isso que não dá muito para a gente comparar, né? Então, cada gestante, cada puérpera vai evoluir de uma forma. Não tem como você ficar se comparando. E aí a gente tem aí a tríade de terror pós-parto, né? Que é a flacidez, a diástase e o abaulamento abdominal. E mais uma vez eu trago para vocês o Pilates como um preventivo desse terror pós-parto, né? Então, quando a gestante ela vem para o Pilates, no início da gestação, no 2º trimestre, mesmo que ela chegue no início do 3º trimestre, a gente ainda consegue treinar essa gestante, né? A gente ainda consegue trabalhar essa gestante para que ela tenha uma boa consciência corporal, uma boa consciência de musculatura abdominal, de musculatura de assoalho pélvico, para que ela consiga prevenir essa tríade de terror pós-parto, né? Para que ela consiga melhorar essa funcionalidade durante o puerpério e consiga evitar a diástase, o abaulamento, consequentemente, e a flacidez. Então, aqui só para ilustrar, a gente pode ter a diástase só umbilical, infraumbilical, supraumbilical ou total, e a gente consegue prevenir essa diástase, né? Se a gente começa já um trabalho de conscientização, se a gente começa um trabalho respiratório, um trabalho de ativação abdominal, desde a gestação, a gente consegue prevenir o alargamento, né, dessa linha alba, o alargamento, o afastamento desses reto abdominais. E mesmo que tenha,
quando essa mulher ela já tem essa conscientização, né, de respiração e de musculatura abdominal, no puerpério fica muito mais fácil da gente recuperar do que quando a gente ainda vai ensinar no momento do puerpério essa mulher a ter essa consciência. Então, mais uma vez, a importância, né, de iniciar precoce o Pilates. E aí a gente tem vários artigos, né, trazendo aí a importância da atividade física durante a gestação, e tem vários artigos hoje já trazendo os benefícios do Pilates, né, na gestação, certo? E mostrando que não tem mais esse bicho de 7 cabeças do primeiro trimestre, né? Que a gestante ela não precisa desse repouso do primeiro trimestre, certo? Se ela está com uma gestação tranquila, né? Se não tem nenhum fator que contraindique, não tem por que ela não iniciar o Pilates ou outra atividade física já no primeiro trimestre. E quais são os benefícios, né, de manter esse acompanhamento do Pilates ou de uma atividade física, como a musculação, por exemplo, né? A vantagem do Pilates é que ele trabalha, como eu falei para vocês, a mulher de forma global, né? Ele trabalha musculaturas estabilizadoras para depois trabalhar musculaturas de hipertrofia. Então, o Pilates ele traz um fortalecimento de dentro para fora, né? Daí a importância de você trabalhar essa atividade na gestação, porque essa gestante ela precisa muito dessa estabilidade, não só de força, né? Não só de fortalecimento. Então, esse o principal assim, fator, né? O principal ponto da escolha do Pilates, mas isso não quer dizer que o Pilates ele não possa estar em conjunto com a musculação. Na verdade, eu sempre gosto de indicar as duas atividades, né? Eu acho que a mulher ela ganha muito mais quando ela trabalha o Pilates junto com a musculação, tá? Então, eu sempre gosto de indicar se a sua gestação é tranquila, se não tem nada que contraindique, você pode fazer as duas atividades em conjunto. E aí, os objetivos, né? Os pontos principais é diminuir o risco de diabetes gestacional, de hipertensão, macrosomia fetal, ganho de peso excessivo da mãe, dores, principalmente a dor lombar, incontinência ou urgência urinária, ansiedade e depressão pós-parto. Então, se a gestante já tem diabetes gestacional ou hipertensão arterial, ela não pode fazer Pilates? Pode. Se essa diabetes ela está controlada, se essa hipertensão está controlada, ela pode sim fazer o Pilates. Não tem problema nenhum, pelo contrário, o Pilates vai ajudar no controle desse diabetes e dessa hipertensão. Agora, se ela está com diabetes ou com uma hipertensão descompensada, descontrolada, aí não. Aí o ideal é que ela primeiro procure, né, o acompanhamento médico, consiga controlar, consiga compensar essa situação para depois retornar ou iniciar o Pilates, tá? Então, é importante, né, a avaliação, óbvio, qualquer coisa que você vai fazer, qualquer atendimento que você vai fazer a qualquer público, né? Eu costumo dizer sempre que a avaliação é primordial, certo? A avaliação é tudo, é o que vai guiar todo o seu atendimento, né? Todo o acompanhamento que você vai fazer com essa gestante, certo? Então, é importante que você faça realmente uma avaliação detalhada, né, dessa gestante. Você busque o histórico dessa gestante para avaliar se realmente não tem nenhum risco de atendimento, né? Então,
Sempre é bom pedir um encaminhamento médico, um encaminhamento do obstetra, né, dizendo que essa gestante ela está apta a realizar o Pilates, não tem nada que contraindique, né, não tem nenhuma alteração como um diabetes, uma hipertensão descompensada ou um descolamento de placenta, certo? Nenhum risco, né, aí de parto prematuro, certo? Então, é importante avaliar e solicitar esse encaminhamento, né, essa liberação do obstetra ou da obstetra que esteja acompanhando essa gestante. Além disso, a gente vai avaliar essa gestante de forma estática, né, para avaliar a postura, como é que está a compensação. A gente vai avaliar essa gestante de forma dinâmica, então eu vou avaliar ela andando, desde o momento que ela entra no estúdio, eu já estou ali observando e avaliando como é que está a marcha dessa gestante, como é que está o equilíbrio dessa gestante, né? Vou avaliar algumas atividades, como, por exemplo, o agachamento, que é uma coisa que ela utiliza no dia a dia dela, né? Porque ela vai sentar na cadeira, ela vai levantar da cadeira, ela vai sentar no vaso, vai levantar do vaso, então eu vou avaliar como que está o equilíbrio dela, como que está a força para ela realizar determinados movimentos, né? Então, avaliar essa gestante de forma global e minuciosamente é muito importante. Vou avaliar a diástase, vou avaliar a competência de musculatura abdominal, vou avaliar a respiração, como é que está a respiração dessa gestante, vou avaliar o assoalho pélvico, então vou fazer algumas perguntas para ela relacionadas ao assoalho pélvico, como, por exemplo, a questão da urina, se tem alguma perca de urina, se quando espirra perde urina, se quando faz esforço perde urina, se ela tem urgência para ir ao banheiro ou se ela consegue segurar o xixi, né? Então, é importante também avaliar essas questões, certo? Consequentemente, após a minha avaliação, eu vou conseguir identificar alterações, né? Então, se essa gestante já tem alguma alteração pré-estabelecida, quando ela chega para a gente para iniciar o Pilates, já no segundo trimestre, normalmente a gente já encontra algumas alterações, como, por exemplo, a mudança da postura, né? Porque segundo trimestre, normalmente o volume uterino já está bem aumentado, então já tem essa alteração postural, já tem esse alargamento de base, o pezinho gira para fora, já tem a lordose da lombar, já tem a cifose da torácica, então essa gestante ela já começou a fazer as compensações, e aí a gente vai trabalhar para desfazer, né, essa postura errada, mas mantendo a estabilidade dessa gestante. Normalmente, quando ela chega no segundo trimestre, né, buscando o Pilates, ela já vem com queixas álgicas, né, então ela já tem queixa de dor, ela já tem queixa de dor lombar, ela já tem queixa de dor na região das escápulas, na região de trapézio, ela pode ter queixa de dor na região do quadril, quando anda, sente ali uma fisgada no bumbum, né? Então, sente uma dor que irradia para a perna, então ela já pode ter essas queixas. Por quê? Por conta da alteração postural. Aí ela começa a fazer compensações e começa a contraturar musculaturas específicas. Uma musculatura muito comum de ter contratura na gestação é o piriforme. E aí ele causa esse desconforto, né? Então, a gestante, às vezes, ela chega mancando no pilates, porque tá com essa contratura de piriforme. E aí, toda vez que ela anda, ela sente aquela fisgada no bumbum, né? Ali, bem no meio do bumbum, do glúteo. Ela sente aquela fisgada e aí ela fica ali, chega ali mancando, já reclamando, referindo essa dor, referindo uma dor lombar. Então, a gente já vai
iniciar a abordagem dessa gestante de uma forma diferente, né? Visando a mobilidade, visando desfazer essa contratura para depois iniciar o fortalecimento, certo? Então, a sua avaliação ela vai ser importantíssima para guiar o seu protocolo de atendimento. Então, no momento que você finaliza a sua avaliação, você já vai traçar as metas e os objetivos de tratamento, né? Então, o que eu quero alcançar com essa gestante e o que eu vou fazer para alcançar essa meta, né? E depois disso, eu vou fazer o meu protocolo de atendimento. Então, sim, eu vou sentar e vou planejar cada atendimento, certo? Então, a gestante, ela não chega no Pilates, não só a gestante, né? Mas em qualquer atendimento de Pilates. O paciente, ele não chega ali, naquele momento, e você, dali, de repente, bola o atendimento dele, não é assim que funciona, né? Então, sempre tem um planejamento para que você possa fazer uma sequência lógica de exercícios, né? Com objetivo real que vai lhe dar um resultado adequado para aquilo que você espera, certo? Então, é importante que você trace esse protocolo de atendimento, né? A cada atendimento e vai evoluindo, porque a gestante é como um outro paciente que vem para o Pilates. Você não vai ficar ali estagnado fazendo aquela mesma coisa sempre, porque ela está gestante, então eu não posso evoluir, tem que ficar aqui só no inicialzinho, não, certo? Você vai evoluir de acordo com a resposta da gestante. Então, mais uma vez, né, quando a gente vai traçar um protocolo de atendimento, a gente tem que lembrar que a gestante, ela tem ali muito ativo nela a questão da relaxina. Então, a gestante, ela tem uma maior flexibilidade, ela tem um maior alongamento. Então, não vai ser o foco do meu atendimento no Pilates o alongamento, a flexibilidade. Eu vou introduzir dentro do meu protocolo de atendimento? Vou, mas com bem menos enfoque do que exercícios de mobilidade e exercícios de fortalecimento, que é o que realmente eu preciso trabalhar naquela gestante, né? Contraindicação de exercícios. Você vai adequar os exercícios de acordo com a fase gestacional e o que a gestante suporta fazer, né? Então, a gente tem uma imagem aqui da gestante fazendo uma ponte unilateral, né? Algumas gestantes não conseguem realizar a ponte dessa forma. Por quê? Porque tem uma maior restrição, né? De mobilidade de coluna, ou não tem tanta força de musculatura estabilizadora, de cintura pélvica e de controle abdominal, então fica desconfortável realizar a ponte dessa forma. Então, aquela gestante, você não vai fazer a ponte dessa forma, você faz uma ponte, né, com o pezinho no colchonete, certo? Elevando só o quadril, né? A gestante não consegue ficar na posição supina, então você não vai trabalhar nessa posição, você vai trabalhar exercícios onde ela fique sentada, né, onde ela fique em pé, certo? Então você vai trabalhar outros decúbitos, um decúbito lateral, né? Então, o seu planejamento, o seu protocolo de atendimento vai variar muito de acordo com a necessidade da gestante que você está atendendo naquele momento, né? E aí é importante lembrar que a avaliação ela não é só uma vez, ela não acontece só no primeiro contato com a gestante. A sua avaliação ela é diária, né? Até para você perceber se você pode evoluir com aquela gestante ou se você ainda tem que manter um pouco mais ali num exercício mais inicial, num exercício mais intermediário, ou se a gestante responde, você pode evoluir. Então, a sua avaliação ela tem que ser global e ela tem que ser diária.
Então, a gente trabalha com diversos acessórios, né? O Pilates, ele nos proporciona isso. A gente vai trabalhar dentro dos princípios do Pilates, né? Quais são os princípios básicos do Pilates? A concentração, a respiração, né? O centro de força, certo? Então, a gente vai trabalhar isso de diversas formas. Então, eu posso começar trabalhando essa conscientização respiratória, postural, de ativação abdominal e musculatura de assoalho pélvico. Eu posso trabalhar um pilates solo, utilizando o disco, eu posso trabalhar um pilates solo utilizando bolas. Eu tenho a possibilidade também de trabalhar os aparelhos com as gestantes, então não precisa ficar só ali na questão do solo e da bola. A gestante ela pode utilizar todos os aparelhos do Pilates, né? Então você só vai adequar, claro, as posições e os exercícios de acordo com a fase gestacional e a tolerância da gestante, certo? Sempre lembrando a questão da respiração, né? A questão da ativação abdominal, da ativação de assoalho pélvico, porque é importante, desde o início da gestação, desde o início do acompanhamento, que não necessariamente vai ser no início da gestação, né? Como eu falei, muitas mulheres vêm já no segundo trimestre, mas é importante que desde o início do acompanhamento no Pilates, a gente tenha em mente que a gente precisa trabalhar dentro dos princípios básicos do Pilates, focando na questão da concentração, da consciência corporal, da respiração adequada, da ativação abdominal, da ativação do assoalho pélvico, porque isso é muito importante para essa gestante. E vai ser muito importante para a recuperação dessa gestante no pós-parto, né? Então, preparei essa gestante, vou trabalhar exercícios de agachamento, de abertura de pelvis, né? Tenho a possibilidade de trabalhar alguns posicionamentos que favorecem o posicionamento do bebê na postura correta para o parto vaginal, né? Então, o Pilates na gestante é um mundo, certo? Tem muita coisa que a gente pode trabalhar com essa gestante. Sempre visando não só o período gestacional, mas também a recuperação no pós-parto. A minha gestante pariu, independente de ser cesárea ou vaginal. Ela pode iniciar o Pilates no puerpério? Pode. Quando que ela pode retornar a esse Pilates depois que ela teve o bebê? Aí vai depender do tipo de parto e da liberação médica, né? Então, normalmente, parto vaginal, após 15 dias de parto, a gente já pode retornar a alguns exercícios do Pilates. No parto cesárea, a gente espera completar pelo menos os 30 dias, né, para iniciar alguns exercícios do Pilates. Exercícios de ativação abdominal e respiração podem ser iniciados antes, certo? Então, a gestante teve neném, no pós-parto imediato, eu já posso começar a trabalhar essa conscientização respiratória e ativação abdominal. Quando eu falo de ativação abdominal, não falo de contração abdominal efetiva, certo? Então, eu vou só trabalhar respiração, ativando essa musculatura, para que ela comece a acordar e eu consiga, mais tarde, contrair essa musculatura e ganhar uma melhor efetividade dessa musculatura, certo? Então, eu já vou trabalhar, né, essa gestante desde o puerpério imediato ali, com essa questão da respiração e da conscientização da ativação abdominal.
Depois de 15 dias do parto vaginal, eu já posso iniciar alguns exercícios do Pilates. E, se for parto cesárea, depois de 30 dias, eu já, tendo a liberação médica, estando tudo ok, eu já começo também, eu já reinicio o atendimento do Pilates. Nesses primeiros dias, né, às vezes até nos primeiros meses, esse acompanhamento ele pode ser feito de forma remota. Então, quando você já acompanhou a paciente durante a gestação, você já conhece a paciente, né, já sabe o limite da paciente, já sabe o que ela consegue suportar de exercício. Você conhece a consciência corporal dessa paciente, né, dessa gestante. Então, você pode atender, sim, tranquilamente ela de forma remota. E aí você vai utilizar mais o Pilates solo, né, com algum utensílio que ela tenha em casa, algum acessório que ela possa ter em casa, e aí você começa esse atendimento de forma remota, até que essa puérpera ela consiga retornar ao estúdio para retornar os atendimentos. E aí, quando ela retorna, né, no puerpério remoto, ela consegue retornar para o estúdio, aí a gente vai trabalhar dentro das possibilidades dessa gestante, das necessidades dessa puérpera, na verdade, né? Se a gestante ela já tem essa cifose torácica, você imagina que a puérpera, essa cifose, ela piora 3 vezes mais. Por quê? Porque ela está amamentando. Então, a postura de amamentar já favorece essa cifose torácica. Então, a gente tem que ter em mente, no puerpério remoto, que a gente precisa trabalhar muito essa questão de abertura de postura, né? De trabalhar a postura musculatura estabilizadora, de coluna, de cintura escapular, certo? Vamos continuar trabalhando cintura pélvica e, principalmente, ativação abdominal, principalmente core, né? Fortalecimento de cinta abdominal, trabalhar ali o cinturão abdominal para favorecer a melhora dessa diástase, para favorecer o retorno desse útero, né, e não ficar aquela tão indesejada pochete, certo? Então, a gente vai direcionar novamente o nosso atendimento para a necessidade de cada puérpera. E aí a gente precisa ter, né, em mente que alguns exercícios não são adequados dependendo de como está a evolução da sua paciente no puerpério. Se é uma paciente que tem uma diástase um pouco maior, né, uma incompetência de musculatura abdominal, e ela já vai retornar para o Pilates, mas vai retornar também para a musculação. A gente faz ali algumas orientações, né, do que não seria adequado ela fazer naquele momento na musculação. Então, a gente pode trabalhar em conjunto no Pilates e com o profissional que vai acompanhar na academia, evitando principalmente os abdominais comuns, né? Então, a gente pode trabalhar a consciência de musculatura abdominal, fortalecimento de musculatura abdominal de forma indireta, que não necessariamente precisa utilizar abdominais comuns. Então, quando eu trabalho, por exemplo, um exercício de membros superiores com uma respiração e uma ativação abdominal correta, eu já estou trabalhando e fortalecendo a minha musculatura abdominal. Quando eu trabalho em exercício de membros inferiores, associando uma respiração e uma ativação abdominal correta, eu estou trabalhando minha musculatura abdominal. Então, não necessariamente eu preciso estar fazendo um abdominal comum para fortalecer a minha musculatura abdominal. Pelo contrário, né? No caso de mulheres que têm ali ainda uma fraqueza de assoalho pélvico, que ainda estão se recuperando, né, de um pós-parto, com uma fraqueza de assoalho pélvico, com uma incompetência de musculatura abdominal, com uma diástase aberta. Quando eu trabalho no abdominal comum, eu faço piorar toda essa situação. Então, eu tenho que buscar, né, forma de trabalhar essa musculatura abdominal sem favorecer o aumento da pressão intraabdominal e a pressão no assoalho pélvico. E aí a gente finaliza, né, a nossa palestra com essa frase: empodere-se e não permita que ninguém defina seus limites. Você é capaz de tudo. Então,
é muito comum, depois que a gente tem neném ou durante a gestação, aparecer um monte de gente dando um monte de conselho, um monte de pitaco, né? Então, siga, faça aquilo que você acha que é o correto, que é o melhor para você, e não deixe que ninguém diga o que é que você deve fazer ou como você deve agir. E é isso. Muito obrigada pela atenção.